9 náufragos que ficaram à deriva por longas temporadas no mar, parte 2 de 3 filmes. 4. José Salvador Alvarenga, 2012 ficou à deriva no Oceano Pacífico por 438 dias. Ele foi pescador e sobreviveu comendo peixes, aves e tartarugas. José Salvador Alvarenga é um pescador salvadorenho que se tornou conhecido por uma incrível história de sobrevivência após ficar à deriva no Oceano Pacífico por um período extraordinariamente longo. Sua história de luta pela sobrevivência é repleta de desafios, experiência e vontade implacável de se manter vivo. Em novembro de 2012, José Salvador Alvarenga e seu colega pescador, Ezequiel Córdoba, partiram da costa do México em uma pequena embarcação de pesca para uma viagem de rotina. Eles esperavam pescar durante alguns dias e depois retornar. No entanto, eles foram apanhados por uma feroz tempestade que danificou o motor do barco e os deixou à deriva. Conforme os dias se transformaram em semanas, os dois pescadores lutaram para sobreviver no meio às condições adversas do oceano. Infelizmente, Ezequiel Córdoba não sobreviveu aos primeiros meses de deriva e faleceu. José Salvador Alvarenga se viu sozinho no meio do Pacífico. José enfrentou desafios inimagináveis durante sua jornada solitária. Ele não tinha equipamento de navegação, comunicação ou suprimentos adequados. Para se alimentar, ele pescava peixes, pegava aves marinhas que pousavam em sua embarcação e até mesmo capturava tartarugas para obter comida e água. Ele usava as habilidades que adquiriu ao longo de sua carreira de pescador para construir equipamentos improvisados de pesca e caça. José também desenvolveu técnicas para purificar a água do mar e beber pequenos corpos para se manter hidratado. A situação de José Salvador Alvarenga chamou a atenção de muitos quando, após 438 dias à deriva, ele finalmente chegou à costa das Ilhas Marshall, um país insular no Pacífico. Ele foi encontrado por habitantes locais e levado a um hospital para avaliação médica. 5. Douglas Robertson e família, 1972. Uma família americana que passou 38 dias à deriva no Oceano Pacífico após o barco deles afundar devido a uma baleia. Foram resgatados por um navio mercante. Em 1971, Douglas Robertson, um marinheiro experiente, decidiu embarcar em uma aventura de velamento ao redor do mundo com sua esposa, Linda, e seus 4 filhos, Suzanne, de 18 anos, Douglas Jr., de 14 anos, Anne, de 11 anos, e 6 meses de idade Robin. Eles partiram da costa da Califórnia, nos Estados Unidos, a bordo do veleiro Lucette. A viagem estava indo bem até que, em junho de 1972, quando a família estava navegando pelo Oceano Pacífico, o veleiro foi atingido por uma baleia. O impacto causou danos ao barco, fazendo com que ele afundasse rapidamente. A família teve que abandonar o Lucette e subir a bordo de um pequeno bote salva-vidas. A família Robertson estava agora à deriva no vasto oceano, sem navegação adequada e com recursos limitados. Eles usaram o bote salva-vidas como abrigo e tentaram sobreviver com os poucos suprimentos que tinham à disposição. Os Robertson pescavam peixes e coletavam água da chuva para beber. Eles usavam improvisações para purificar a água salgada e torná-la potável. Os dias se transformaram em semanas, e a família sentiu fortes ondas gigantes e condições extremamente adversas. Com pouco espaço e suprimentos escassos, eles lutavam para se manter unidos e otimistas em meio à concentração. Finalmente, após 38 dias à deriva, a família Robertson avistou um navio mercante chamado Mormaxpur, que estava a caminho das Ilhas Marquesas. O navio avistou o bote salva-vidas e resgatou a família exausta e faminta do oceano. A tripulação do Mormaxpur cuidou da família e os levaram para as Ilhas Marquesas, onde receberam assistência médica e apoio para se recuperarem. 6. Moses Alfred, 1989. Náufrago de Papua Nova Guiné que ficou à deriva no Oceano Pacífico por 7 meses antes de ser resgatado por um petroleiro.
A história de Moses Alfred é uma história notável de sobrevivência no oceano. Ele era um náufrago de Papua Nova Guiné que estava em condições extremas e desafiadoras enquanto estava à deriva no Oceano Pacífico por um período excepcionalmente longo. Em 1989, Moses Alfred estava viajando em um pequeno barco com um amigo, um adolescente chamado Samuel Pelesicuti, quando os dois foram atingidos por uma tempestade. O barco deles ficou à deriva e fora de controle, afastando-se da costa e adentrando o vasto oceano. Moses e Samuel ficaram presos na imensidão do Pacífico, sem equipamento de navegação adequado e com poucos suprimentos. Eles enfrentaram a fome, a sede, a exposição aos elementos e focados sobre o que o futuro reservava. Tragicamente, após cerca de um mês à deriva, Samuel Pelesicuti não resistiu às condições extremas e faleceu. Moses Alfred agora estava sozinho, enfrentando um cenário ainda mais desafiador. Para sobreviver, Moses usou suas habilidades de pescador e coletou água da chuva para beber. Ele suportava abrigos improvisados com os recursos limitados à sua disposição. Ele também esperava um dispositivo de sinalização improvisado, que consistia em garrafas plásticas amarradas para formar uma espécie de flutuador, esperando que alguém o visse. Depois de 7 meses à deriva, em julho de 1990, a sorte finalmente sorriu para Moses Alfred quando ele foi avistado por um petroleiro chamado Asia Symphony. A tripulação do navio resgatou Moses, que estava gravemente enfraquecido e desnutrido após uma longa jornada no oceano. Esses são apenas alguns exemplos de histórias impressionantes de sobrevivência no mar após naufrágios. Cada uma delas demonstra uma incrível capacidade de adaptação e resiliência humana diante de situações extremamente complicadas. Até breve e se inscreva no nosso canal. Clique no sininho e siga-nos para as próximas histórias.